Vamos lá, de Guto Zacarias, o deputado que parece que tá fazendo o seguinte, ó, tá indo pra rua, nem é novidade na verdade, ele faz isso sempre, tá indo pra rua entrevistar as pessoas, oferecendo pix. Você acha que isso foi bom? Acho que sim. Taxação da Shein? Sim. Dilma, no governo dela, a gente teve a pior crise Ah tá, é um trailer, tem um trailer do vídeo. econômica da história. Aí é a sua opinião. Você é a favor de sigilo ou contra sigilo? Eu acho que depende. Como, por exemplo, o caso das câmeras. Eu acho que depende. Eu acho que isso deveria ter sido investigado antes. Eu acho que você defende sigilo quando é o Lula que coloca. Não. E quando é o Bolsonaro, você é discordo. contra. Fala, galera, estamos de volta, Avenida Paulista. Dessa vez eu aumentei ainda mais o desafio. Dessa vez, piques de R$35 mil pra quem me convencer. O maluco tá dando pix. Pô, virou, como diz o Luigi, engajamentilso, né? Porque afinal de contas, né? A verdade é que todo mundo quer ficar rico. tá no engajamento. E Luiz Inácio Lula da Silva fará um bom mandato na presidência da República. Será? R$35 mil pra quem convencer ele de que o Lula fará um bom mandato. R$35 mil pra quem... Olha que doideira, né? Ó, um negócio pro futuro. Que finalmente, mesmo depois de ter aumentado ainda mais o valor, alguém sentou do outro lado dessa bancadinha e me convenceu. Ô, vocês estão notando aqui, ó, a blusinha dele aí, ó? Hugo Boss. Isso aí, como diz a senhora Bira, tem uma palavra pra isso. Eu esqueci agora. Mas é sobre o olhar, sobre a ótica. Semiótica, isso. Semiótica. Semiótica. Ele tá falando com alguém. E não é comigo, com você. Porque a gente não usa essas marcas aí. Quer dizer, vocês usam essas marcas aí? Eu não uso, não. Convenceu? Você acha que o Lula vai fazer um bom governo ou não? Eu acho que sim. Ó, alguém do povo. Por quê? Por quê? Na época do Fernando Henrique, o Fernando Henrique fez um empréstimo de 100 quantos milhões para o FMI. O único quem pagou o FMI foi o Lula. Ainda tem a reserva. Lula pagou o FMI. Ele pegou uma figura caricata, hein? Pagou. Sabe que isso é mentira, hein? Aonde você aprendeu essa mentira? Como é que é? Pra pagar o FMI... Peraí, então o Lula pagou o FMI, né? Pra pagar o FMI, o Lula captou dinheiro junto aos banqueiros que compraram os títulos da dívida. Pagar... Peraí. Vamos lá, eu vou ler, depois a gente interpreta. Vamos lá. Para pagar o FMI, o Lula captou dinheiro junto aos banqueiros que compraram títulos da dívidas. Pagaram o FMI. O Brasil, que pagava 4% de juros ao ano para o FMI, passou a pagar 19,5% ao ano para os banqueiros. Ah, então ele está querendo dizer que o Lula o Lula pegou um empréstimo para pagar outro empréstimo. Então, baseado nisso, ele não pagou. Quem pagou foi o empréstimo. Intancável! Porra, deputado. Porra, isso a gente aprende na escola, né, querido? Não é assim também, né? Mentira. Se for assim, então você quer dizer que quando eu pego o meu cartão Nubank e uso ele para pagar o cartão da Caixa, é o Nubank que tá pagando a Caixa e não eu? Diz que é mentira. Mas essa é a verdade. O próprio FMI fala que é mentira. Ah, o FMI vai falar que é verdade? Olha, o FMI, não foi o Lula que me pagou, não. Não foi o governo, foi outro. Foi dinheiro de empréstimo que me pagou. Perdeu um Esses agiotas tão muito ousados, né? credor igual ao Brasil, ele vai falar que é mentira. Então, Galera da edição do Guto Zacarias, cortes de meme assim é antiquado, irmão. Vocês estão em 2015. A gente coloca só o áudio agora, mano, sabe? Tipo assim, só o áudio, do nada, assim, ó. E lá vamos nós. Esse do corte aí tá muito antigo, mano. então o Lula acabou com a dívida pública do Brasil. Não, acabou com o FMI. Ah, tá, com o crédito Acabou FMI. com o FMI. Porra, tá vendo? O cara aqui, ó, o nosso amiguinho aqui da direita, tá ensinando um deputado. Ó, Beleza? o próprio FMI disse que é mentira isso aí, cara. Ah, o próprio FMI diz? Então ele tem que sentar aqui entre nós três. Peraí. O lance é o seguinte, pagou ou não pagou? Ah, me pagou, mas não foi ele que pagou, foi com o empréstimo. Foda-se, meu parceiro. Nós dois aqui provar. Eu, você, o Lula e o FMI. Eu não posso acreditar que você tá dizendo que é mentira e você também não pode acreditar que você tá dizendo a verdade. Exato, temos o, olha lá, ó, memezinho de, ai meu Deus. Temos aqui, como é que é, um imbróglio, temos um embate. Por quê? Porque a gente sabe que o Guto Zacarias não vai se convencer nunca, nem que alguém convença. Então é só pra poder fazer vídeo mesmo. Então ninguém vai conseguir convencer esse camarada e o contrário não vai rolar também, porque o cara diz um negócio e ele fala assim, mas dizem que não é.
Putz, isso aí é moleza, né? Não posso acreditar no que você tá dizendo que é mentira e você também não pode acreditar porque você tá dizendo a verdade. Existe um arco-íris em cada canto. Ah, não sei se Eu morro um pouquinho mais quando eu vejo um meme desse assim, ó. você lembrou de ganhar presidente do BRICS, né? Pois é, você acha que isso é bom ou ruim? Eu acho O cara puxou o assunto. isso positivo. Por quê? O que a Dilma... Qual a qualificação que a Dilma tem pra comandar Cara, só E lá vamos nós. Irmão, qual é a qualificação que a Dilma tem pra ser presidente de um banco como o BRICS? O cara que pergunta isso mesmo, eu vou te falar. Só o Brasil está entre os países que podem emprestar dinheiro, isso é positivo, pra mim é positivo. Eu queria estar podendo emprestar dinheiro e não correr atrás de dinheiro. Não, o Brasil... Calma aí. Vocês perceberam? Eu vou deixar rolar porque eu ia falar uma parada, mas eu vou deixar rolar e a gente volta nisso, ó. Cara, só o Brasil está entre os países que podem emprestar dinheiro, isso é positivo, pra mim é positivo. Eu queria estar podendo emprestar dinheiro e não correr atrás de dinheiro. Pra mim isso é uma coisa Ó, se você é positiva, jovem... pra mim é positivo. Eu queria estar podendo emprestar dinheiro e não correr atrás de dinheiro. Se você é jovem e você não sabe, isso aqui é o personagem chamado Caco Antibes. O Caco Antibes tinha uma frase que ele repetia todo o programa, que era esse é tipo pobre, sabe? Odeio pobre. O que o deputado tá fazendo é exatamente isso. Aqui é um exercício de semiótica. A roupinha ali de burguês safado, né? Essa piadinha do odeio pobre. Claramente fazendo uma piada com o cara ali que tá falando do jeito mais popularesco. Pô, deputado, parabéns. O sinal que você tá dando é muito claro, de que você odeia pobre. É impressionante. Pra mim isso é Quer dizer, não é impressionante. uma coisa positiva. Você tem um Precisa ponto. nem aplaudir, obrigado. Mas, por exemplo, a Dilma no governo dela, a gente teve a pior crise econômica da história. Aí é do a Brasil. sua opinião. Não é minha opinião. A minha é cara. diferente, então não vamos discutir opiniões. Por exemplo, a inflação tava alta ou baixa no governo Dilma? Tava baixa. Baixa. O desemprego tava alto ou baixo? Bom. Tava baixo. Ó, vai lá, o desemprego dispara 38% em 2015. O desemprego é de 11... vamos lá o dado, ó. O desemprego é de 11,8 e atinge 2 milhões de trabalhadores. Você sabe que no governo Bolsonaro bateu 14, né? Tava bom, o desemprego tava bom, tava maravilhoso. Eu sou camelô, meu carrinho. Filma lá meu carrinho. Eu sou camelô. Eu trabalhava lá na 25 e ali na região do Brás. O dia que eu tinha R$1.000 no bolso, eu tava liso. E era graças a Dilma. Eu bebia todo dia e no outro dia ainda tinha mais dinheiro pra beber. Os caras nem disfarçam, mano. Mano, quando eu crescer, eu quero ter uma pistola de chope, velho. Isso foi uma cantada. Vamos deixar passar também. Não dá pra confirmar. Natane, nós estamos na Avenida Paulista com o seguinte desafio. Pix de R$35 mil pra quem me convencer que o Lula vai fazer um bom governo. Olha, são 6 meses de governo aí, chega tendo pelo mês 6. Meu irmão, se tu não consegue fazer uma leitura dessa, meu Deus, como é que... Vai fazer ou tá fazendo? Vai fazer. Ó, Ou tá fazendo, você que escolhe. E aí, você acha que ele vai fazer um bom governo ou não? Sim. Por quê? primeiro que eu não considero o Lula de esquerda, eu acredito que ele seja um social-democrata. Ele consegue... Social-democracia é de esquerda, né? Começou a ficar interessante. Centro-esquerda. Esquerda. Centro... Não. Vocês estão ligados que o MBL é o mesmo partido que tava cagando aí. Vou refazer. O mesmo partido que tava reclamando e falando que o Bolsonaro, ele não era conservador, né? Quando o Bolsonaro tava ameaçando perder a eleição, né? Então, assim, essas definições mudam o sabor do narrador, né? Esquerda. Esquerda. Não é esquerda. Não é extrema esquerda, mas é esquerda. Ai, cale-se! Depois que o Lula foi eleito, ele veio com diversas promessas que até agora ele cumpriu, Quais? como abaixar a gasolina, mesmo mantendo o ICMS. Qual foi a medida que o Lula fez pra baixar a gasolina? Você disse que foi ele. O que ele fez pra baixar? Oxe, não foi ele não, queridão. Foi quem? Foi quem, deputado? Quem foi que acabou com o PPI, deputado? Eu sei que o governo... Durante o governo Lula, a gasolina baixou. Ponto. Eu defendo que não tem nada a ver com o Lula. Você disse que tem. Por quê? O que ele fez? Como que não tem nada a ver com o Lula, deputado? Meu Deus, não é possível. Foi no governo dele. Por que no governo Mas anterior qual não medida? conseguiu? É só marketing do Lula.
é só o marketing do Lula. Aconteceu ou não aconteceu no governo do Lula? Se aconteceu, ele pode usar marketing do Lula tanto que ele quiser, porque aconteceu no governo dele. Pombas. Fez alguma Não, medida olha pra só, baixar a gasolina? vamos falar sobre todos os pontos. Tem a questão da gasolina, tem a questão dos R$600, mais 150 por criança, que ele conseguiu. Ó, eu acho curioso isso aqui, ó. Percebam a atitude dele. Isso aqui é a atitude típica de quem tá assim, ó. Preciso dar uma respostinha. Eu preciso dar uma respostinha. Ela falou um negócio, eu preciso de uma respostinha. Tipo assim, foda-se, meu parceiro. Manter com conversa com o Congresso Nacional. Isso. Inclusive, por exemplo, essa era uma proposta que o próprio Bolsonaro defendia, né? Que ele não conseguiu, porque de acordo com o planejamento dele, o valor do do Auxílio Brasil ia ser R$200 no ano de 2023. Exatamente. E só aumentou pra 600 porque teve campanha de influenciador digital. Tá, bonitão? Pra levar pra 600. Porque se dependesse só dele, era 200. Se quisesse, e era por 3 meses, se eu não me engano, nem era muito tempo, não. Mas ele tava, na proposta de campanha, no plano de governo Bolsonaro, tava falando que ia aumentar pra 600 se vencesse. Claro que não. Isso Eu não foi votei o que nele. ele falou. É o plano mas de o que governo dele. estava, Não dava pra saber, ele o que não ganhou a estava eleição. dentro do orçamento era do R$200. Não, cara, Calma. você tá confundindo Não, as não tô coisas. confundindo. São dois orçamentos Não. diferentes. Você entende que não faria sentido o Bolsonaro fazer o orçamento do governo Lula? Então, deputado. E rapaz, deputado, tá te faltando um negócio, deputado. É claro que o Bolsonaro não tava fazendo o orçamento do governo do Lula, ele tava fazendo o dele, simplesmente. E o que ele tava dizendo é, se eu ganhar no meu orçamento, a promessa é essa, mas não ganhou, tá? E aí, inclusive, contra esse argumento dele e contra outros vários argumentos que ele dizia por aí, todo mundo sabia, todo mundo que lia a notícia sabia que lá na lei de diretrizes orçamentárias que ele enviou pro Congresso, que ia pro ano seguinte, tava dizendo que não tinha Bolsa Família de R$600, não tinha essa parada toda, não tinha. O que ele fez foi tudo manobra eleitoreira. Tanto que tá aí correndo o risco de tomar enquadro em breve do Xandão, nosso sonho. Mas tá muito claro isso. Transição Temer e Bolsonaro, teve uma transição para discutir o orçamento. Sim. Que foi feito durante o governo Temer, negociado com o governo Bolsonaro. No governo Mas ninguém tá falando aí disso aí, deputado. A gente tá passos na frente, estamos 4 anos na frente. Bolsonaro, teve uma transição que foi feita entre a galera do Lula e o governo atual, E que é a foi aí. transição. E aí, sim, é o orçamento feito durante o governo Bolsonaro, mas é nos últimos meses já pro próximo governo. Não, porque é isso. Porque, ó, vocês aqui imaginam, ó. Imagina que você ganhou a eleição. Aí você tá fazendo uma transição com o governo anterior. Aí, você que entrou na eleição, você vai fazer exatamente o que o governo anterior tá te falando pra fazer? Claro que não, porra. O governo anterior foi de base. Agora é o seu governo. Você vai ficar na sua, você vai ficar de boa, mas na hora que de fato você dominar a casa, que os seus estiverem lá dentro, aí você muda e faz o que quiser. Que cabeça, deputado. Tanto que nesse orçamento fez o Eu não sei se vocês lembram que quando a equipe de transição do governo Lula foi entrar em contato com a equipe do governo Bolsonaro, que era a equipe de transição, eles tinham preparado, a equipe do Bolsonaro, tinha preparado uma tenda lá, um escritório com vários computadores prontos pro governo Lula. Aí a galera do governo Lula chegou e falou assim, pra cima de nós, obrigado, a gente não quer isso aí não, a gente tem nossos próprios equipamentos. Pra vocês verem, aí você acha mesmo que os caras vão sentar junto aqui, vamos fazer a transição de governo, e o cara do governo novo vai fazer exatamente tudo que o cara do governo anterior queria? Só se vocês estão malucos. Sabe quem é a única pessoa do governo Bolsonaro que tá até hoje aí e tá fazendo tudo contra o novo governo e fazendo exatamente tudo que o governo anterior queria? Aquele maluco lá que é o presidente do Banco Central, que até hoje tá mantendo taxa de juros lá na casa dos 13%, sem nenhuma justificativa, porque todo mundo que manja de economia, PhDs e gente que ganhou prêmio Nobel de economia no mundo inteiro fala, isso não faz o menor sentido, mas ele faz, sabe por quê? Por que será? Porque tal qual esse deputado, porque tal qual vários deputados, porque tal qual, eles não estão ligando muito pro povo, não. O orçamento para custar R$600. Isso com a ajuda da esquerda. Ih, rapaz. Claro. Ponto. Então tá aí mais um ponto que nós conseguimos. O negócio é R$600. Sim, mais Tá. 150 por criança, que Por isso exemplo, não era você prometido disse que pelo o Lula... Bolsonaro. Por falar em tal com esse deputado, vocês viram uma notícia que saiu de ontem pra hoje, que na calada da madrugada, os caras votaram um projeto de lei pra criminalizar a discriminação contra parlamentares.
botemos as nossas barbas de molho. Passou no Congresso dos Deputados, está indo pro Senado, hein? Ele tá... E, inclusive, como eu estou ocupado, eu nem sei muito dos detalhes, mas eu vou me inteirar mais a respeito pra gente falar a respeito disso aqui nas nossas próximas lives. Ele tá cumprindo algumas promessas. Uma das promessas do Lula é acabar com os sigilos do Bolsonaro. Certo? Alguns já foram. Alguns deles acabaram. Pegou minha caipirinha aí? Aê! Bom demais aí. O maluco trouxe caipirinha pros caras. Agora, Deixa eu ver. honesto, tá bom. Seja honesto, viu? Porque o Lula não é honesto, Ó. Você pega um cara na rua, né? Muito boa, Bel. Ô, segura aí pra mim, ô Mago, por favor. Ele tirou alguns sigilos do Bolsonaro, sim, eu defendo. Pra mim, político não tem que ficar colocando sigilo em coisa nenhuma. Agora, o Lula colocou várias coisas em sigilos durante o governo dele. Como? Nesse governo de agora? O governo Lula colocou várias coisas em sigilos. Por exemplo, as imagens do dia 8 de janeiro, o Lula tentou colocar 8 vezes elas em sigilo. Aí o STF foi lá e derrubou um sigilo que o Lula queria colocar. Foi o Lula? O governo Lula colocou em sigilo as imagens do dia 8 de janeiro. Que tristeza. Sei lá, Foi o Lula? O governo Lula ou foi o Lula? o governo Lula. Certo. Você acha isso certo? Colocar sigilo em imagem? Mas não saiu? Não... E aí, o que vocês acham, chat? Vocês acham certo colocar sigilo em coisas do governo? O que vocês acham? Eu vou esperar vocês responderem. Enquanto vocês respondem, eu vou dar a minha opinião, tá? Eu acho que imaginar um governo de um país soberano que não tem sigilo em nada é de uma infantilidade sem tamanho. É óbvio que você tem que colocar sigilo em algumas coisas. Eu não tô falando que você tem que colocar em tudo. Eu não tô falando que sigilo não tem que ser questionado. Tanto que no Brasil ele é. No Brasil a gente tem a lei de acesso à informação, que é... O governo pode sim pedir sigilo de algumas coisas. Só que você pode ir lá e pedir acesso. Aí ele pode negar. E aí quando você pede acesso de novo, esse acesso ele vai para análise. E inclusive ele pode ser analisado depois até pelo próprio Congresso, se eu não me engano. Tem detalhes aí disso. Mas muita coisa que geralmente a imprensa pede e que, primeiramente, eles barram, quando a imprensa recorre, né, vai para uma jurisprudência maior, eles conseguem ter acesso. Então, assim, eu não acho que é um sigilo irrestrito. Eu acho que tem casos e casos, mas não dá para ignorar que é óbvio que você tem que ter sigilo das coisas de um governo. Porque senão... Vou dar um exemplo aqui. Imagina que você está fazendo uma negociação para um projeto de desenvolvimento. Imagina que a Petrobras descobriu... Situação hipotética. Digamos que a Petrobras descobriu um novo poço de petróleo ou um jeito tecnológico de explorar petróleo de maneira mais barata. Só que essa parada não vai ficar... Não pode ser feita de hoje para amanhã, obviamente. Então, o que você faz? Você põe sigilo nessas paradas. Você não pode deixar tudo aberto assim. Não é inteligente pensar nisso, porque infelizmente o mundo real é escroto. Vocês lembram que o governo americano, isso foi divulgado no mundo inteiro, estava escutando Deus do mundo, inclusive o Brasil, no caso a Dilma Rousseff, né? Então, além de falando aqui, sim, existem coisas que precisam ser sigilosas, mas é muito específico. Agora, colocar sigilo em carteira de vacinação, né? Temos esse caso aí, Trouxe um bom ponto sobre o poder ser questionado e sobre o que, né? Exato. Então, assim, eu acho que é inocente achar que não tem que ter sigilo em nada, né? Agora, sobre esse caso das imagens do dia 8 de janeiro, o que eu acho que o governo tentou fazer, tá? E aí eu não sei dizer, eu não tenho opinião para dizer se isso é certo ou errado. Porque, querendo ou não, o ministro lá, não é ministro, né? É o cara que é o chefe do GSI, que foi trazido pelo governo Lula e tal. Esse maluco aparece no dia lá no Congresso. E, assim, gente, a gente precisa ser óbvio. No meio daquela bagunça, um cara, e ele é um vovozinho, tá? Ele é um idoso. Um cara vai fazer o quê? Vai ficar trocando soco com a galera? Não vai, né? Então ele não tinha, de certo modo, muito o que fazer. Mas é óbvio que o fato dele estar lá e ter imagens disso, isso serviria de munição para fazer exatamente o que os bolsonaristas estão fazendo. Que é falar, tá vendo? Foi armado. Tá vendo? Esse cara aqui é ministro, né? O cara do GSI do governo Lula, tava lá, foi armado. Então eu acho que o governo tentou fazer foi evitar esse rolê. Se isso é certo ou errado, bom, eu acho problemático, né? De todos os lados. Eu não sei se essa seria a melhor estratégia. Então acho que foi o que eles tentaram fazer. Então eu ainda não tenho algo... Eu não sei qual foi a ideia deles. Eu acho que foi isso, mas parece que não deu muito bom não, porque no fim das contas a imagem veio à tona. Que inclusive foi naquela polêmica da CNN lá, né? Tirou porque o STF derrubou o sigilo, mas o Lula colocou. Tinham 8? Mas você tá vendo, o STF derrubou o sigilo, mano.
Exato, aí, ó. O Sócrates falou bem. Teve a manipulação das imagens pela... Foi a CNN, né, no caso. 8 dias que o Lula tinha tomado posse. Aham. Dentro desses 8 dias, isso foi conversado durante o governo, porém não foi tomado nenhuma providência. Mas também não se esperava que fosse ter Então, uma tentativa de... Por exemplo, o Lula manteve o Paulo Guedes no Ministério da Fazenda? Não. Ele tirou? Certo. Por que ele manteve o cara Olha, ó. É exatamente esse papo. do GSI? Porque ele quis manter. Porque são muitas coisas pra se fazer em 8 dias, você não acha? Trocar ministro é importante, né? Sim, tanto que ele estava em conversa, em negociação Você durante acha esse que o Lula, período. tipo, ó, eu vou deixar a Damares no ministério, Não. daqui a pouco eu troco ela. Não, Ah, mas não é a mesma coisa. Não é... Ó, eu vou explicar por que não é a mesma coisa, tá? O governo Bolsonaro foi o governo que mais meteu militar no governo. Então você tinha um governo, o Lula pegando um governo que estava chapado de militar. E esses militares eram que estavam, segundo todas as conversas que vazaram, era dali daquele núcleo dos militares que se planejava que houvesse um golpe. Então, vocês estão ligados nisso, né? Então, qual era o lance? O Lula não podia só chegar pro cara que era o chefe dos militares, GSI, e falar assim, ó, troca. Porque ele podia criar um sentimento de revolta nos caras, né? Porque no fim das contas, ele não tinha convicção de quantos desses militares estavam de fato engajados nessa ideia de golpe. Então ele não podia só chegar e cortar a cabeça do cara, né? Demitir um cara e trocar por outro, porque vai que dá ruim, né? Vai que os caras usam isso de desculpa pra falar assim, ah, estamos pistola porque o Lula trocou o cara. E aí beleza, vai trocar, mas vai trocar por quem? Quem será que não tá cooptado, né? Então eu lembro que quando surgiu lá o primeiro cara, que inclusive é o cara que virou chefe das Forças Armadas lá, alguma coisa Cunha, se não me engano, todo mundo que era de oposição falava, mano, esse cara tá aí há muito tempo, esse cara, ele tá nesse barco igual, esse cara é aliado do Bolsonaro e coisa do tipo. E ficou esse papo todo aí, né? Se eu não me engano, o motivo pelo qual o Lula manteve o cara aí, que é o cara chefe do GSI, é porque esse cara já tinha sido chefe da segurança do Lula na época dos governos passados. Então, eu penso que ele pensou, esse cara é entre aspas, tá comigo, né? Vai subir de cargo. Porque, no fim das contas, o que a gente vê no Brasil é, mais do que golpe militar tá afim, é de promoção. Né? Porque dar golpe vai precisar trabalhar, né, irmão? Os caras, a gente sabe que não trabalha muito assim. Então, era uma situação criteriosa. Então, não é só que nem você pega um ministro e tira. Geralmente, não é à toa, esses caras são muito aliados. Né? Então, você não ia pegar só o cara, botar outro lá e a galera ia receber de boa. Pelo menos ele não tinha certeza disso. Então ele precisava ser estratégico. Tanto quanto ele foi estratégico quando rolou o lance da tentativa de golpe do dia 8, que ele, antes de depor lá, de dar um gancho no governador lá do Distrito Federal, o que ele fez? Ele chamou todos os governadores e foram todos juntos ao Congresso. Ou seja, ali ele foi estratégico pra cacete, irmão. Porque se ele tomasse uma atitude somente dele, ia parecer uma luta dele contra todo mundo, porque era isso que eles queriam. Quando ele chama os governadores, ele falou, somos todos nós. Então nisso o cara é estratégico, irmão. Então assim, eu jamais ignoraria a capacidade estratégica do Lula de pensar. Você troca, é o governo novo. Mas olha só, o GSI não é um ministério. Tem. Tanto que agora ele tá vindo com a ideia de Mas não é. trazer uma polícia diretamente pro palácio. É importante, né? Eu acho também. Eu acho importante cuidar dos nossos prédios públicos. Eu também acho. Que cara chato. Mas, por exemplo, naquelas imagens do dia 8 foi mostrado uma certa passividade da galera do GSI. Você não achou? Exatamente, eu também acho. E aí? eu acho que isso deve ser investigado. Eu também acho. Sabe quem acha que não deveria ter sido investigado? O Lula. Se por acaso eles me pedissem um conselho, eu dizia, não façam CPI. Sabe por que não faz CPI? Porque CPI é uma oportunidade para que deputados, ao invés de trabalhar pelo Brasil, fiquem fazendo isso aí, ó, showzinho, dizendo, não foi golpe, foi uma tentativa, foi outra coisa. Showzinho, cara, porque proposta de fato, vocês não têm. Proposta de deputado da direita do Brasil é só, vamos privatizar. Os caras, é impressionante, assim, o lance dos caras é, tá, o que a gente vai privatizar? Mano, é literalmente assim. Mas O Lula não queria investigação, ele colocou imagem em sigilo. Agora conseguiram. foi o Lula ou foi o governo? Porque tem várias pessoas no governo, né? Como você Lula, falou, o governo Lula, ele colocou as imagens em sigilo. Você é a favor de sigilo ou contra sigilo? Eu acho que depende. Como, por exemplo, o caso das câmeras. Eu acho que depende. Eu acho que isso deveria ter sido investigado antes. Eu acho que você defende sigilo quando é o Lula que coloca. Não.
Ó, lacrou. Quando é o Bolsonaro, você Não, é discordo. contra. Eu acho que em relação ao público, isso deveria primeiro ser investigado. Você acha que deveria ser investigado? Sim. Então, você defende que a gente criasse uma comissão parlamentar mista de inquérito, Não. ou seja, deputados e senadores, para investigar o que aconteceu no dia Isso de já hoje. não está tendo CPMI? Agora criaram, mas quem tentou desarticular essa CPMI não foi o governo Lula? Os apoiadores do Bolsonaro, Aham. após eles verem que isso poderia prejudicá-los, tentaram boicotar. Alguns sim. Sim. E daí? Também, pra mim tá errado. Eu quero que se investigue. Eu também mas os quero. bolsonaristas, o problema é deles. Assim como também Eu adoro como os caras do MBL falam como se eles não tivessem passado um tempão assim, ó, amarradinho com o Bolsonaro. tem gente do PT que quer que Mas investigue. não, o PT tentou desarticular, inclusive com entrevistas do Lula pedindo pra não fazer essa comissão parlamentar mista de inquérito. Não façam CPI. Mas vamos voltar para a parte que a gente estava O falando. governo Lula está chegando em 200 dias, assim, de governo. Certo. O que o governo Lula enviou ao Congresso Nacional nesses 200 dias que você julga bom? Os 600 reais, com Não mais foi envio, 150. isso não foi envio para o Congresso Nacional, foi para o Congresso anterior. Deus do céu. Que cara chato. Tanto que estava discutindo, que foi o orçamento anterior, foi o Congresso anterior que fez. Foi o Congresso anterior. É legal, né? Foi o Congresso anterior. É legal esse papinho, né, bicho? Foi o Congresso anterior. Não. A gente começou agora um novo ciclo do presidente, tá? Foi eleito lá uma galera, mas teve muita gente que foi reeleito. Essa galera fez toda uma articulação. Mas se não foi nesse pleito, não. Foi o Congresso anterior. Pô, é uma jogadinha, né, mano? Certo. 200 dias. Bastante dia, dá para ter enviado. dia. Podia não ter aprovado, porque tudo demora. Agora, envio, importante. Certo, não, eu concordo com você. Eu não vou te dizer agora porque eu não acompanhei isso, Tá. não Por tenho exemplo, autonomia para falar. qual área do Brasil, qual ministério você acha que está fazendo um bom governo? A gente tem vários ministérios, alguns o Lula manteve, segundo você, como GSI, alguns o Lula trocou. Desses que trocou, qual ministro você acha que está mandando bem? Eu acho que o da economia, que esqueci o nome agora. Fernando Haddad. O Haddad. O Haddad tá... O Haddad. Ó, isso é que é complicado, sabe por quê? Vou explicar pra vocês. Porque assim, ó, você tá pegando uma pessoa na rua pra falar sobre aspectos muito peculiares da política no Brasil e que as pessoas comuns acabam não tendo como saber porque, cara, acontece muita coisa no Brasil. Então, por que eu acho que ela falou do Haddad? Porque com o lance da polêmica da Shein, isso apareceu em todo jornal, site, blogueiro falou disso, que é muito mais fácil lembrar do Haddad. Só que, do outro lado, o deputado aqui, o Guto, ele é um deputado, ele literalmente tem a obrigação de saber desses detalhes. Então é complicado fazer esse tipo de debate, papinho, com uma pessoa comum na rua, porque ele literalmente conta qualquer história, sabe? Aí é fraco, né? Por isso que é o que a gente sempre vê isso. O debate é sempre com alguém vulnerável. Quer ver se ele vai fazer um debate de igual para igual, assim, sabe? Com alguém equivalente, um equivalente seu? Não faz. Foge sempre que possível. Porque assim é mais fácil, né? Pra poder criar essa narrativa de que, ó, somos nós da direita, os inteligentes, usamos roupa Google Gloss, odiamos pobres, segundo aqui a nossa imagem que a gente tá mostrando, enquanto eles, ó, nem sabem do que tá acontecendo, nem sabem de nada. Fazendo um bom... Eu acredito que sim. Tá fazendo um papel. O que o Haddad enviou ao Congresso Nacional nesses 200 dias que você julga bom? Imposto para as marcas que trazem roupas para cá. Você acha que isso foi bom? Acho que sim. Taxação da Shein? Sim. Você acha que foi bom? Acho que sim. Sabe Traz quem- receita para o país. Traz 60 pro Brasil? Sim. A que custo? Peraí. Vocês não são o cara do... Ai. Ah, lembrei. Eles são os caras... Os caras anti-imposto, né? Acho que tudo que traz receita pro país é algo bom? Eu acho que se for utilizado de forma correta, sim. Então a gente tem que aumentar os impostos. Se for utilizado de forma correta... Sabe que o Brasil já tem a maior carga tributária do mundo, Se né? for utilizado de forma correta, eu acho que os impostos Ô, tem um monte de país que vocês puxam saco aí que tem carga tributária grande pra caramba, hein? eles são muito bem utilizados. A gente pode ver diversos Você acha que os nossos impostos são bem utilizados? Nós podemos ver como exemplos na Europa, que são em diversos países, como por exemplo Portugal, que tem que está com um Carga governo de tributária esquerda. alta. Sim, A maior carga tributária do mundo é a do Brasil. tudo bem. Tem que Porém, aumentar mais? estou dando A não pouco? estou falando isso.
Estou falando sobre utilizar de forma correta. Você acha que o Brasil utiliza de forma correta os nossos impostos? Acho que nós podemos melhorar. Acho que não fazemos atualmente de forma Vou perguntar correta. mais uma vez. Hoje o Brasil usa os seus impostos de uma forma correta? Você acha que o dinheiro que sai do seu bolso, ele está sendo bem utilizado? Não. Por exemplo, nós podemos pegar esses E não é só hoje não, Guto Zacarias, isso é histórico, tá? impostos da Shein, da Shopee e utilizar, por exemplo, para a saúde, para a farmácia É que não é popular. da Shein, da Shopee, é da pessoa que consome Shein e Shopee. Sim. Né? Eu adoro isso, né? Que nessas horas... É curioso, né? Nessas horas o imposto é da pessoa que consome. Mas quando vocês vão pedir isenção, é para uma classe específica. Nunca se pede pro povão, é sempre para uma classe empresarial específica, né? Então você acha, por exemplo, e hoje no Brasil, Uma exoneração, uma vantagem, né? quem é que consome marcas como Shein e Shopee? Acredito que todos nós. Não, todos usam, mas não são estatisticamente os mais pobres que compram da Shein? Não, acho que não. Você acha que são os mais ricos Eu acho que é a classe média. da classe média? Eu acredito Ok, que então sim. vamos julgar que é a classe média. Você acha que a classe média tem que pagar mais impostos? É Não, isso? eu acho que nós já pagamos bastante impostos. Eu também acho. Porém, acho... Não só acho que o Brasil tem a maior, ninguém paga mais imposto do que a gente. Não, concordo. Você acha que E tem não que é aumentar utilizado mais? de forma correta. Há muitos e muitas décadas que não é utilizado de forma correta. Você acha que vai passar a ser ou vai continuar errado? Eu acho que isso deve ser olhado com bastante cuidado. Com certeza, o dinheiro todos nós. é o dinheiro da Sim. população. Eu O que concordo. eu acho, tá ligado? Primeiro, esse conceito de aumentar a arrecadação é algo sempre negativo? Não. Eu tenho um conceito econômico que se chama curva de Laffer, que ele mostra que não necessariamente aumentar mais imposto você vai melhorar o país. Certo. Tem um grau que você pode aumentar de imposto. Não. Aí Você tá dando informação errada de novo, Guto. O que essa curva diz é que quando você aumenta imposto, chega em um determinado nível em que as pessoas literalmente param de pagar, elas resolvem sonegar, porque se tornou literalmente estrangulado. É isso que essa teoria diz. Que deixando ali as pessoas não é que vai começar a aumentar a arrecadação. As pessoas vão só parar de consumir. Fala, não, tá muito caro, não dá. Não. As pessoas não, elas não vão parar de consumir, Guto. Isso não existe. O que elas vão parar é de pagar, elas vão sonegar, como vários milionários no Brasil, a gente sabe muito bem aí, tem alguns aí, fazem. E nada acontece. Então, esse imposto que se aumentou muito não dá certo. E são esses mesmos caras que sonegam o imposto, que mandam dinheiro para paraíso fiscal, que estão aí na porta do Congresso dia e noite dizendo: tem que baixar imposto, o presidente devia baixar mais os impostos. Esse cara já nem paga. Às vezes aumentar imposto não é ruim. A questão é, hoje no Brasil eu acho que o Estado brasileiro já arrecada demais. Quem passa ali no impostômetro vê que são trilhões de reais arrecadados. Ai, o impostômetro. Né, tirados da população via imposto. Eu acho que a solução para o Brasil hoje não é arrecadar mais, não é aumentar imposto, é você pegar esse dinheiro que já está no Estado e alocar ele melhor. É alocar ele para educação, para saúde, para segurança, para saneamento básico, não para privilégio de político, Não para privilégio de político, tal qual. para mamata de político, não para coisas erradas. Eu acho que essa é a solução, ao invés de querer Eu acho, segundo o deputado, que o dinheiro do imposto não devia ser usado para coisa errada. É tipo o Moro que com aquele pacote anticrime, né? Tá proibido cometer crime no Brasil. É de uma obviedade, né? Quase infantil. taxar Shein, taxar Shopee, fazer uma reforma administrativa. Ao invés de querer taxar Shein, taxar Shopee, fazer uma reforma tributária melhor, que simplifique impostos, que diminua a burocracia. Ao invés de taxar Shein, taxar Shopee, você privatiza estatais. Tá vendo? Não falha. O negócio dos caras é, ó... Por que será? Privatizar. Chega os caras e ficam privatizar. Meu Deus, vamos privatizar. O que vamos privatizar hoje, hein? Vamos privatizar o que hoje, hein? Quantas vezes vamos falar em privatizar? Proposta de governo de deputados do MBL. Privatizar. E produtivos. Eu acho que nessa linha você consegue pegar, além de arrecadar mais dinheiro de uma maneira positiva, que é privatizando estatal e não aumentando imposto sobre o pobre, e também deixar o Estado mais eficiente. Agora, de toda maneira, sabe quem acha que essa... Sabe por que o Estado não fica mais eficiente? Porque vocês privatizam as coisas. E quando você privatiza, o lance é o lucro, não é o serviço. Simples assim. Historicamente, a gente tem um monte de empresa que é privatizada, aí ganha-se... Elas ganham muito dinheiro, né? Porque geralmente se privatiza muito barato, quase sempre é assim. Aí passa 10 anos, o que elas fazem? Elas declaram falência e devolvem para o Estado. A taxação foi ruim? Fernando Haddad voltou atrás e refez essa taxação. Não, ele não voltou atrás. Voltou atrás, não. voltou atrás. Vai vir o imposto, ele vai vir já incluso no valor final. Você acha que isso é bom? Você está dizendo que o produto vai ficar mais caro, é isso? Em parte, sim. Você defende que mais produtos fiquem mais caros, é isso? Ó, de novo, o nosso amigo está fazendo mais uma vez uma leitura errada. Ele está falando que o produto vai ficar mais caro. A verdade é que se todo o produto importado pagasse imposto, porque a gente sabe que não é verdade, nem todo produto, principalmente se tem em shopping, tá? Se você for pegar um percentual aí,
A gente sabe que é um percentual baixíssimo que paga imposto. Eu falo isso porque eu acompanho muita gente de canal de tecnologia que importa coisa o tempo todo e não se é todo produto que é taxado. Quando é taxado, geralmente vem subtaxado, porque os caras têm o lance de mudar a descrição e tal. Então ele tá contando uma história para boi dormir, dizendo que vai ficar tudo mais caro. Não. Assim, vai ficar mais caro no sentido de que se todo mundo, por exemplo, for taxado, vai ficar mais caro. Mas não é como se fosse ficar mais caro do que o valor que você já comprou se tivesse sido taxado normalmente, tá? Vocês conseguiram entender? Esse é o ponto. E eu tô falando que eu sou a favor não, tá? Eu acho realmente que a gente paga muito imposto no Brasil, eu acho que a gente paga as coisas muito caras, mas existe um outro fator no Brasil que não se questiona, até porque o capitalismo tem essa doutrina de que o lucro, ele não é proibido. Então, meu irmão, os caras metem lucro pra cacete. No Brasil, pra caramba. Tem tanta coisinha aí que a galera compra da China, que eles vendem aqui por sei lá, vou dar exemplo, tem coisa que se vende da China no Brasil por 10 conto, que o cara compra lá na China a 50 centavos. Então assim, os caras metem lucro sem dó. Regras do capitalismo, não é isso? Solução? Não, porém... Você acha que se a gente pagar mais caro nas coisas, o Brasil vai melhorar essa solução? Não foi isso que eu disse. Não, você tá dizendo nessa questão específica. Nessa questão específica, eu acho que isso pode sim auxiliar no comércio local. Inclusive porque deixamos de consumir muitas roupas, por exemplo, de C&A, Líder, Magazine, Porque entre a Shein outras tá mais coisas. Muitas Essa lógica é engraçada. A Shein tá muito barata. Se a gente aumentar o valor da Shein, as pessoas vão comprar da C&A. Não é melhor abaixar o valor da C&A? Ai. Não é melhor? Hoje, a Magazine... Tá vendo? É porque assim, ó, eu entendi o que ela quis dizer, só que a tua história ficou nervosa, aí dançou. Luiza vende caro porque o Estado brasileiro tá taxando ele. Não. Não é que a solução seja taxar a Shein. Pode até taxar a Shein tem que pagar imposto, é normal, todo mundo tem que pagar imposto. Mas o que eu acho é que a gente tem que diminuir os impostos das empresas brasileiras. Já olhou pra alguém e pensou, o que Eu acho que devia diminuir os impostos sobre consumo. passa na cabeça dela? Tem que diminuir o imposto dele, não é aumentar o da Shein, diminuir o das empresas Eu acho brasileiras. que tem que ver o imposto com outro olhar. Eu entendi esse olhar. Que Entendeu? O imposto ele é muito bom pro país se ele for usado de forma correta. Tá vendo? Esse é o de novo, ó, percebam o problema, né? É porque chega uma hora que para de ser uma discussão racional e começa a ser uma discussão, eu preciso defender. E não é isso, cara. Isso é ruim. Não é? A gente não tem que defender tudo que o governo faz, ou atacar tudo que o governo faz. A gente, no mundo ideal, deveria ser racional, ó. Não, calma, isso aqui foi legal, beleza. Isso aqui não foi legal, a gente critica, a gente corre atrás. Em vários países da Europa, um dos maiores, por exemplo, a Alemanha tem o imposto lá é altíssimo. Não posso dizer exatamente quanto de porcento que é, eu não vou saber te dizer, mas lá o imposto é altíssimo. E as pessoas vivem bem e as coisas funcionam. Mas aí a questão não é imposto, é o estilo de imposto. Hoje no Brasil, o nosso imposto é muito mais no consumo do que na renda. Isso faz com que, estatisticamente, os mais pobres pagam mais imposto do que os mais ricos. Se você defende aumentar impostos, sabe quem vai se prejudicar com isso? O mais pobre, que no Brasil é isso. Na Alemanha, que você citou, o imposto ele é muito mais na renda do que no consumo. Então quem paga mais imposto na Alemanha são os mais ricos. Então a gente pode fazer uma discussão sobre imposto na Alemanha. No Brasil, cada R$1 aumentado o imposto é R$1 que o mais pobre vai pagar. Mas você não concorda comigo que se um imposto bem utilizado, isso não pode voltar pro próprio pessoa mais... Eu acho que o imposto que é mais tributado no consumo, ele sempre é pior. Eu acho que se a gente muda essa lógica de imposto, o imposto ser mais na renda, o mais rico vai estar pagando. Aí o que acontece? Esse pobre no SUS vai ser financiado por imposto de uma pessoa rica. Hoje o que acontece? Esse pobre no SUS está sendo financiado por alguém pobre também. Você não acha que tem que ser imposto em quem tem mais dinheiro? Eu concordo. Então. Concordo plenamente. Então, sabe o que mas isso é uma coisa... Mas aí eu pergunto, o MBL, você acabou de levantar uma tese que você briga contra, porque você é contra taxar grandes fortunas, tá? Então esse papinho aí pra cima de nós, não. Natural que tem que mudar, isso não é uma coisa do governo do Lula que é um problema. Calma lá. Então o que a gente tem que fazer? Uma reforma tributária que a gente inverta essa lógica. Certo. O Haddad enviou pro Congresso Nacional a reforma tributária que faça os mais ricos pagar mais imposto? Não sei afirmar. Não enviou. Mas você está vendo como a discussão ela é infrutífera porque ela foge do tema? Porque, tipo assim, ele dobra o tema e aí na hora ele joga a culpa para um terceiro. Sendo que ele é um membro do Congresso. Tá? O que ele propôs nesse sentido? O que a gente vê é sempre proposta de privatizar.
tudo deveria bem. enviar? Mas calma aí, nós... Ele não tem que fazer essa troca do imposto, para os mais ricos pagar mais imposto antes de aumentar os impostos? Sim, eu concordo com você. A gente concorda, meu amigo, mas sabe o que acontece? É que a situação que o Brasil foi deixado precisou criar-se um troço chamado arcabouço fiscal. Nem que ele quisesse, ele pode abrir mão de imposto. Você tá ligado? Então, assim, não é tão simples. E o Guto Zacarias sabe disso. Só que ele tá fazendo essa jogadinha pra isso mesmo, pra esse efeito aí. Então, Porém- então hoje, se ele aumenta imposto, que é o que você está defendendo, para China, para qualquer outra coisa, quem vai se ferrar mais? O mais pobre? Mas você não condiz comigo que essa ideia do rico pagar mais imposto não é uma coisa mais de esquerda? Não é isso, é uma lógica. É uma lógica. De esquerda ou de direita, deputado? O imposto, se ele é na renda, ele é melhor do que no consumo, porque aí o mais pobre vai pagar menos. O que você está defendendo é taxação. Isso eu sou contra. Não Você é funciona. contra? Não funciona. Eu Por exemplo, tenho que partir, você acha que querido. taxar os 10... Ah, Eu tenho que ir embora, bom, porque... boa discussão. Ó, Valeu. depois me acompanha lá. Eu acho que muitas das Muito ideias bom, muito você acha bom. que são de esquerda, são de direita, hein? Aê! Esse que eu tô pra ver se ela tá envenenada, presidente. Aê! Ou, pra finalizar, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Volta e meia, quando eu faço esse react aqui, alguém deixa nos comentários assim: convida ele pra um debate. Aí eu sempre respondo assim: vou mandar um zap pra ele. Se inscreve no canal, porque aqui tem vídeo todo dia.